Fala, confeiteiros! Eu sou o Gabs e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito pertinente e que todo mundo que trabalha com doce ou vende qualquer outro tipo de alimento, na verdade, deveria saber fazer. E adivinha o que acontece? Muita gente não sabe, ou às vezes pensa que sabe, ou às vezes simplesmente ignora como fazer isso. E aí a pessoa vende um monte de coisa e está perdendo dinheiro ao invés de ganhar dinheiro. Hoje eu vou ensinar você a precificar o seu produto e você vai ver o quanto a coisa está envolvida nesse assunto e você nem imaginava. Então eu dividi esse assunto em 5 etapas para facilitar e eu vou falar uma por uma aqui e vou exemplificar na prática como fazer isso com um dos produtos que eu já vendi esse ano e no ano passado também, na época da Páscoa, e eu vou mostrar como que eu fiz para precificar o produto desde a matéria-prima, desde os testes até chegar no valor final e como eu defini isso. Então, bora trabalhar! Então, a primeira etapa que a gente vai entrar agora, na hora de você precificar um produto, você precisa ter um produto para poder precificar. Então agora a gente vai falar sobre teste e definição de produto. Então, antes de tudo, você teve uma ideia de um produto. Vamos supor que você vai vender um brigadeiro de pistache com uma base de amêndoas e uma decoração de chocolate. A primeira coisa que você vai fazer é, tive essa ideia, vou testar para ver se ela fica boa, se ela dá certo, como que faz, como que não faz. Então a primeira coisa que você faz é você ir para a cozinha testar o produto que você idealizou. Ou mesmo que você já tenha esse produto, já saiba que ele dá certo, mas você vai testar para você ver não só se ele dá certo, mas se ele é viável na hora de uma produção. Às vezes a gente pensa numa sobremesa ou num doce ou alguma preparação, é possível ser feita, mas a hora que você vai pôr em escala para vender, não compensa no sentido de volume de trabalho que talvez aquele produto possa dar na hora de produzir, que isso pode acarretar num outro problema na hora de você precificar o seu produto. Então a primeira etapa é você testar o produto, testar sabores, recheios, texturas, aquilo vai ficar bom, aquilo é viável, o quanto aquilo dura, preciso fazer teste de durabilidade para ver o quanto aquele produto vai durar, ou seja, é possível eu produzir muito dele e ele não vai estragar e eu vou perder, ou eu só posso produzir de pouco, isso talvez possa me atrapalhar na produção, vou ter que todo dia ou a cada 2 dias estar sempre produzindo para não estragar, se isso é viável para mim ou se acaba sendo um pouco inviável, já que eu tenho uma produção semanal e aí isso eu vou acabar perdendo. Na primeira etapa também a gente vê se é possível padronizar isso, às vezes a gente consegue colocar um produto para vender e a hora que vai fazer em escala ele não sai padronizado, ou seja, sai um de cada tamanho porque você tem que fazer muitos e aí você não consegue dar atenção tão detalhada em cada um, senão você perde muito tempo. Então tudo isso é feito na primeira etapa. Antes de você pensar em quanto vai custar, você precisa testar este produto para você ver se ele fica bom, se ele dá certo, se é possível fazer em escala, se é possível armazenar e qual é a durabilidade dele, se é possível, como você imagina que isso vai ser embalado ou entregue em um tempo muito quente. Isso vai me causar algum problema? Num tempo muito úmido, isso também pode me causar algum problema? Então a primeira etapa é essa, a etapa de teste, para ver se o produto vai realmente, é possível colocar ele à venda para daí você começar a precificar. A segunda etapa dos 5 passos da precificação que eu montei aqui é a hora que, depois que você testou tudo e definiu, não, esse produto vai funcionar, você vai cotar preços de matéria-prima. Cotar preços de matéria-prima mediante os testes que você já fez. Então você já definiu qual vão ser as matérias-primas, você já definiu qual é cada ingrediente que vai precisar e as quantidades, e aí você vai cotar o preço de matéria-prima no todo. Então, por exemplo, numa receita de bolo de chocolate com cobertura de morango, eu vou ter que cotar o valor da farinha de trigo, quanto é o quilo, eu vou ter que cotar o valor do quilo do açúcar, quanto está a dúzia ou a caixa de ovos, quanto está saindo o quilo do chocolate que eu uso, qual marca que eu vou usar, qual tipo de chocolate que eu vou usar, porque para padronizar na hora do preço. Não adianta nada eu testar o meu produto com ingredientes X e depois na hora de vender eu fazer com ingredientes Y. Eu preciso já testar o produto com os mesmos ingredientes que vão ser postos à venda para já no segundo passo eu conseguir fazer a cotação dos produtos certos, porque às vezes você testa com o produto X
e cota um produto Y, de repente porque ele é mais em conta, mas às vezes aquele produto não vai ter o mesmo resultado dos testes que você fez com o produto X. Então aqui tudo precisa ser muito bem pensado. E aí você cota os valores das matérias-primas e faz uma média, você faz uma busca. Se você não trabalha com fornecedor, por exemplo, você trabalha em casa, um ateliê pequeno, que você opta por não fazer compra direto de fornecedor, porque às vezes a compra é muito grande, você tem que fazer uma pesquisa de mercado e ver mais ou menos a média de preço, porque nem sempre você vai conseguir comprar pelo mesmo valor que você cotou hoje, entendeu? Hoje eu cotei aqui que o açúcar estava na promoção R$1,50 o quilo, mas o açúcar não costuma ser R$1,50. Quanto que é o valor do açúcar mais caro? Quanto que é o valor do açúcar mais barato? E quanto que essa média se mantém ao longo de 2, 3 meses? E aí você pega, faz uma média desse valor e utiliza esse valor. Porque se você for fazer cotação de preço para precificar um produto com o custo de um produto que estava na promoção ou pegando o produto que custa mais barato e você não vai usar aquele, você vai acabar tendo um desfalque e você nem vai saber. O pior de tudo aqui, quando a pessoa não sabe fazer a precificação ou faz errado, é que ela perde dinheiro e ela não sabe que ela está perdendo dinheiro. Na cabeça dela está tudo perfeito, está tudo lindo e ela não sabe que ela está perdendo dinheiro. E o terceiro passo dos nossos 5 passos para precificar o produto é, depois que você já testou, já viu que é viável, já viu que é possível produzir, você já cotou os preços das matérias-primas, agora você vai cotar o custo do produto em si. Como assim? Você vai agora calcular quanto aquele produto, aquele bolo, aquele doce, com aquela massa, com aquele recheio, com aquela cobertura, quanto custa uma unidade daquilo. Custa no sentido de para produzir, não o quanto é o valor final, quanto aquilo custa para você, entendeu? Para você comprar aquelas coisas para fazer uma unidade, quanto custa aquilo? A gente vai fazer isso no passo 3. Então, você já cotou os preços das matérias-primas por quilo ou por unidade de caixa, seja ela qual for a matéria-prima. Então, por exemplo, no meu bolo aqui eu uso açúcar mascavo, então eu cotei que o quilo do açúcar mascavo é R$9. Só que na unidade do seu bolo, você não usa 1 kg de açúcar mascavo, provavelmente. Digamos que você, na sua receita de bolo, você use 350 gramas de açúcar mascavo. Na hora que você for precificar, você não vai colocar lá R$9 de açúcar mascavo, porque você não usou R$9 de açúcar mascavo, você usou menos, porque R$9 é em relação a 1 kg. Então, nesse momento, você tem que pegar a receita do seu produto e transformar o valor da matéria-prima que vem nas embalagens fechadas no valor correspondente à quantidade de ingrediente que você usou. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui mais fácil para vocês entenderem a conta, mas depois eu vou fazer uma simulação real aqui com o produto que eu vendo. Num bolo que vai meio quilo de farinha, digamos que a farinha está custando R$4 o quilo. Se você está usando meio quilo de farinha, na sua receita a farinha de trigo representa R$2, porque você está usando meio quilo. É mais ou menos essa conta que você tem que fazer. Isso é uma coisa que muita gente erra na hora de precificar alguma coisa quando vende em casa, que é assim: eu vou fazer lá o pão de mel para a festa da minha amiga, ela encomendou comigo, 150 pães de mel, eu já fui no mercado, já comprei tudo que eu vou precisar, então a conta aqui do mercado deu R$184, é isso que eu vou usar no pão de mel, então eu vou fazer, então eu sei que vai custar R$184 em pão de mel, mais um valor que eu vou colocar em cima que vai ser meu lucro. Tá errado, porque muito provavelmente desses R$184 você não vai usar os R$184, você vai usar uma parte dele, porque às vezes você comprou lá para fazer o pão de mel, só que você não, se na sua receita você vai usar 144 gramas, você não comprou 144 gramas, você comprou 200 gramas de mel provavelmente, entendeu? Se você vai usar o açúcar mascavo, por exemplo, você não vai usar o quilo todo. Você vai usar canela, você comprou lá um pote que vem com 100 gramas de canela em pó. Você não vai usar aquelas 100 gramas em pó. Então isso é uma coisa que as pessoas já começam a errar aí. Se elas seguem esses passos certinhos até aqui, muita gente já começa a errar aqui. Começa a pegar a conta do mercado ou a lista de compras do fornecedor e usar isso como custo da matéria-prima. Não é. Mesmo porque o que acontece? Ela faz isso e aí depois ela sente no direito de usar aqueles ingredientes sem um propósito. A matéria-prima que você usa para fazer produto ou produção,
O que sobra dela, se você não reutiliza em outras produções, você está jogando dinheiro no lixo também. Porque, teoricamente, aquele dinheiro é da sua empresa. Ainda que você não tenha uma empresa aberta, você precisa se comportar como se aquilo fosse. Você não pode comprar o açúcar para fazer o bolo. Comprei lá 3 kg de açúcar, sobrou meio quilo, aquele meio quilo vou colocar no açucareiro para colocar no café de manhã. Sua empresa perdeu meio quilo de açúcar. Porque, teoricamente, você pagou por esse açúcar com o dinheiro da encomenda. E quando você foi pago por essa encomenda, você não estava cobrando aquele meio quilo de açúcar. Você, pelo menos, não deveria estar. Aquele meio quilo de açúcar que sobrou deve ser guardado para ser reutilizado em outras produções depois. Ainda no terceiro passo, depois que você conseguiu calcular o custo da unidade do seu produto, você vai agora calcular o custo da embalagem. Tem muita gente que ignora isso um pouco também. Vai lá, compra as coisas todas, eu vou pôr numa caixa super bonitinha, mas nem vou... A caixa é tão baratinha, né? Não precisa, gente. Depois eu vou cobrar mais do meu lucro, já vai cobrir tudo isso que eu gastei. E aí a pessoa subestima o valor de uma parte do produto dela, que às vezes é igual ou mais cara que o próprio produto. A embalagem costuma ser tão cara quanto o produto que você está vendendo, principalmente se você prefere ou escolhe uma embalagem mais robusta ou mais cara ou mais bonita. Quanto mais importância você quer dar para a embalagem, que é uma coisa boa, a embalagem é uma coisa que, por mais que seja meio que inútil você querer investir aparentemente numa embalagem, é uma coisa muito importante. Você fala, o importante é estar gostoso. Sim, mas se a pessoa não conhece o seu produto, se ela vê uma coisa muito bem apresentada, chama muito mais atenção do que um produto que, por mais que seja uma delícia, esteja mal embalado, ou numa embalagem feia, ou mal acabada. Então, toma muito cuidado, porque calcular o custo da embalagem é tão importante quanto calcular o custo do produto em si. E aí, para calcular o custo da embalagem, é basicamente fazer a mesma coisa que você fez para calcular o custo do produto. Então, se você vende um bem casado, e ele vai embrulhado primeiro numa folhinha de plástico, aí depois num papelzinho ou um paninho celofane ou um papel crepom ou um pano, um tecido, aí depois vai um lacinho. Todas essas coisas têm que serem calculadas unitariamente. Então você, mas eu não consigo comprar o de um, tem que comprar um rolo de fita que vem, sei lá, 100 metros. Tudo bem, aí você vai descobrir quantos centímetros você usa para fazer cada um, vai calcular a perda, porque a gente sabe que na hora de dar o laço a gente corta as pontinhas, aquilo lá tem que estar calculado. Então, no meu bem casado eu uso 15 centímetros de fita, só que eu sempre corto 20 porque eu tenho que cortar um cantinho de cada fita depois para dar o acabamento. Então você não vai contar 15, você vai contar 20. Então você usa 20 centímetros de fita em cada um, você divide o preço total da fita, que é 100 metros, pelo número de fitinhas que você consegue usar para saber quantos reais de fita você usa em cada bem casado. E a mesma coisa com todas as etapas da embalagem. Se vai ter sacola, se vai ter uma caixa maior onde todos esses produtos vão dentro, tudo isso tem que ser calculado. Se você ignorar uma dessas etapas, pode parecer que são centavinhos, mas no longo prazo e no grande volume, você acaba perdendo muito dinheiro e você não sabe disso. O próximo cálculo de custo que você tem que fazer são de custos indiretos de produção. Se você tem uma empresa aberta oficialmente, essa etapa é muito importante porque tem várias coisas, várias taxas, vários impostos, vários custos indiretos que você tem que pagar. Mas se você trabalha em casa, você acaba ignorando um pouco essa etapa, porque teoricamente você não tem custo nenhum, tá lá na sua casa, não tem funcionário, não tem imposto, mas na verdade tem. Você está usando lá a energia elétrica da sua casa para fazer os doces. Vai virar a noite acordado, vai virar a noite com a luz acesa. Você está usando o fogão, o gás da sua casa, você está usando a água para lavar as coisas. Se tiver água quente, está usando a energia elétrica da água quente para lavar as coisas. Se usa ar-condicionado porque faz chocolate, está gastando energia para poder manter o chocolate armazenado. Então tudo isso não é um custo da sua família ou seu na sua casa, entendeu? Isso é um custo da sua produção e que tem que ser calculado porque, apesar de ser um dinheiro que você não vê saindo, ele está saindo. Isso tem que ser calculado, porque se a sua intenção a longo prazo ou médio prazo é crescer, isso tem que impactar no valor dos seus produtos desde já, porque depois você acaba sofrendo com um aumento repentino
de valor dos seus produtos quando você de repente abrir um espaço só seu ou começar a contratar alguém para te ajudar, e as pessoas não vão entender que o preço aumentou de uma hora para outra porque você não calculava um custo que você tinha, porque você achava que você não tinha e de repente você passou a ter, porque esse custo sempre existe. Custos indiretos sempre existem na produção de qualquer doce ou o que quer que seja na área da alimentação, isso em qualquer área na verdade, mas como a gente fala aqui de doce, eu vou falar de doce. E isso sempre vai ter custos indiretos. Você nunca vai conseguir fazer um produto que você não gasta mais nada em volta. Energia elétrica, água, gás, luz, de repente telefone, se você atende ou usa muito telefone para falar com o cliente, fazer pedido, tudo isso tem que entrar na conta. E existe uma maneira muito simples de fazer isso para você não ficar maluco tentando calcular cada centavo que você gastou e tentar descobrir aonde que foi que você gastou mais água ou mais energia elétrica. É só a gente definir uma porcentagem pré-estabelecida que você vai jogar em cima do valor de cada produto que você vende para então suprir esse custo que você tem ao longo do mês, que vai variar. Então, se vai variar de acordo com a venda. Logo, você vai colocar essa porcentagem em cima de cada coisa que você vender. Se você não vender, não vai ter essa porcentagem também. Eu vou te falar isso na hora que a gente fizer uma simulação com o produto que eu vou mostrar para vocês como eu precifiquei. E agora o último tópico da terceira etapa. Isso aqui eu tenho certeza que ninguém faz. São poucas as pessoas que fazem, geralmente empresas já maiores fazem isso, mas todo mundo ignora um pouco essa parte justamente por se sentir mais amador do que deveria. Na verdade, você tem que calcular isso sempre. Isso aqui não necessariamente significa que a gente chegou no valor final do produto, ok? Mas você tem que fazer isso antes de ir para o passo 4 e 5, e no passo 4 e 5 a gente vai definir se esse valor que você já chegou no passo 3 vai aumentar ou diminuir dependendo das pesquisas e das conclusões que você chegou ao realizar o passo 4 e 5. Aqui é a hora que você vai calcular o custo de mão de obra. O que significa isso? Que existe uma coisa que custa dinheiro ao produzir algum produto, seja ele qual for, que você sempre ignora, que é o tempo. O seu produto, eu vou vender bolo de fubá na época da festa junina. E é super baratinho de fazer, vou começar a fazer. Custa aí, os ingredientes super barato, custa R$10, eu consigo fazer um monte. E o tempo que você passa fazendo esse bolo? Que você passa preparando a massa, que você passa assando, depois embalando, depois limpando a sujeira que foi feita na hora de fazer a produção. Esse tempo é um tempo que você está gastando para poder produzir alguma coisa que tem finalidade de reverter em dinheiro, ou seja, se você está fazendo uma coisa para vender, é que você quer oferecer algum produto em troca de dinheiro, mas você não está oferecendo só o produto. Aquele produto você ofereceu o seu tempo, você passou um tempo fazendo aquilo e você não pode ignorar essa etapa. E todo mundo ignora essa etapa da precificação. Você tem que calcular o quanto custou a sua hora. E dá um pouco de preguiça no começo de fazer isso, porque você tem que literalmente calcular quanto tempo você gasta fazendo aquilo, quantas horas. Mas eu não sei quanto tempo eu vou demorar, como que eu vou saber quanto que eu vou demorar para fazer, sei lá, 100 docinhos para o casamento? Você vai ter que testar, você vai ter que pegar e fazer os 100 docinhos e tentar também trabalhar da forma mais ágil, rápida e prática possível para você otimizar esse tempo, ou seja, você consegue produzir mais em menos tempo, e aí você vai ter que padronizar isso, ou seja, fazer isso sempre, para que o tempo saia sempre do mesmo jeito, da mesma quantidade, e você saber o quanto custa aquilo. Aí você fala, mas quanto que eu sei que custa? Quanto que eu sei que custa esse? Já descobri que eu demoro, sei lá, 5 horas para fazer todos os docinhos, embalar e botar na sacola, na caixa e pronto. Mas como que eu sei? Quanto que eu sei que custa essas 5 horas? Essa resposta só você pode te dar. Quem tem que definir o quanto custa a sua hora é você. E isso você vai ter que fazer pensando num macro. Eu vou dar aqui um jeito de pensar em como chegar a esse valor, mas só cada um pode definir o quanto acha que deve custar a sua hora. Então, por exemplo, digamos que você definiu para você que você quer trabalhar por mês um total de 180 horas, ok? Isso também quem vai definir é você, tá? Não sou eu. Claro que você pode ser que você trabalhe mais, pode ser que você trabalhe menos, mas digamos que você defina, não,
O ideal seria completar a minha agenda mensal com 180 horas de trabalho. Em seguida, você vai definir o quanto você gostaria de ganhar mensalmente se você preenchesse todas as suas horas de trabalho, ou seja, se entrasse pedido o mês inteiro para preencher todas as suas horas de trabalho que completem 180 horas, quanto você gostaria de receber como um salário, entre aspas, no fim do mês. E aí você que tem que dizer isso. Vamos dizer, por exemplo, que você pense, bom, eu gostaria de receber mensalmente 5 mil reais. 5 mil reais não é valor bruto, é quanto você, enquanto pessoa, gostaria de ganhar para você fazendo doces e vendendo para os outros, tirando matéria-prima, todo o resto. Ah, não, eu gostaria de ter 5 mil reais para mim todos os meses trabalhando, preenchendo todas as horas do mês, se eu ganhar 5 mil reais estava ótimo. Legal, então você descobriu que trabalhando 180 horas, você ganharia 5 mil reais no mundo ideal que você definiu. Isso é uma suposição, você pode mudar as duas quantidades, ok? Então, chegando nesses dois valores, você consegue dividir a quantidade de dinheiro que você determinou que você ganharia por mês pelo número de horas trabalhadas, e aí então você chega no valor da sua hora, o quanto custa a sua hora para você poder colocar isso em cima do valor do custo do seu produto. Então, por exemplo, com esses dois números que a gente supôs aqui, você dividindo 5 mil por 180, a gente chega no valor de R$ 27,77 a hora. Então, se você definir que, por exemplo, para fazer 100 bem casados, fazer, produzir, limpar, embalar, deixar tudo pronto. Se você definiu que para fazer isso, você demora, sei lá, 8 horas, você vai ter que colocar em cima do valor desses 100 bem casados R$ 27,77 vezes 8. E aí dividir esse valor por 100, que é o número de doces que a gente supôs aqui. E é assim que chega no custo da mão de obra. Se você vende bolo de abacaxi coberto com chantilly, você vai fazer esse bolo, vai testar ele, ver se ele dá certo, se é viável fazer, você vai calcular o custo de matéria-prima, vai calcular o custo de produto, vai calcular os custos indiretos com a porcentagem que eu já vou demonstrar daqui a pouco, e aí você vai calcular o quanto você demora para fazer esse bolo. Digamos que para fazer um bolo de abacaxi do começo ao fim, deixar ele pronto embalado, você demore 4 horas e meia. E aí, se você definir que a sua hora custa R$30, você vai colocar em cima do valor deste bolo 30 vezes 4,5, que dá um total de R$135. Então, se no custo do seu produto lá atrás, nesse caso do bolo de abacaxi, por exemplo, você definir que o bolo de abacaxi custa para ser feito R$58, por exemplo, um bolo de, sei lá, 2 quilos, o custo de mão de obra vai entrar agora R$135, mais esses R$58 que foram previamente cotados anteriormente. E aí, teoricamente, você chega no valor que pode vir a ser o valor final do seu produto. Mas, antes de você fechar essa conta e falar, vai ser isso, você tem que seguir agora mais 2 passos que eu subdividi antes de ter certeza de que vai ser isso que vai ser feito. Outro ponto importante também, se você tem funcionários, pessoas que trabalham para você ou com você, que já te ajudam, na hora de você calcular o custo de mão de obra, você vai calcular o custo de mão de obra de acordo com o custo que aquela pessoa tem para você mensalmente. Então, digamos que você contratou alguém para te ajudar a fazer a produção dos doces e você paga para essa pessoa por mês R$2.000. Você vai calcular o quanto tempo aquela pessoa vai demorar para produzir aquele pedido, aquele tipo de produto, vai dividir o salário dela pelo número de horas que ela trabalha, e aí você vai descobrir o quanto custa a hora dela e vai colocar em cima de cada produto o custo da hora daquela pessoa na hora de produzir. E aí o seu lucro vai entrar só agora na parte 4 e 5, que é onde a gente reajusta o valor para ver se o valor que você chegou na hora de você fazer o custo de mão de obra é o valor correto, ou se você ainda vai ter que reajustar ele para mais, ou reajustar o produto para tentar baratear. E é isso que a gente vai ver agora no passo 4. A gente vai fazer avaliação de valores de mercado e de público. Quando você chegou nesse ponto, você, em teoria, você já tem o valor do seu produto pronto. Só que agora você vai ter que fazer algumas pesquisas de mercado
para ver se o valor do seu produto se encaixa no mercado e se encaixa com as pessoas que compram de você e se você está vendendo para a pessoa certa. Muita gente que precifica o produto começa aqui no passo 4, que é praticamente o final. O que a pessoa faz? Começar a vender brigadeiro, vários brigadeiros gourmets, vários sabores, vai ter sabor tal, já sei como é a receita, funciona super fácil, eu sei que dá para armazenar. Quanto que vai custar? Não sei, geralmente o pessoal vende por aí o brigadeiro a, sei lá, R$3. Então eu vou vender a R$2,90, vou vender a R$3 mesmo, ou não, vamos tentar vender um pouco mais barato, R$2,80, para pegar um monte de cliente aí por ser um pouquinho mais barato, então, porque tá todo mundo vendendo esse preço, deve ser o preço que se vende mesmo, né? Acho que o que custa, cabe dentro desse valor e tá tranquilo. Muita gente faz isso. Na hora de precificar o produto, ignora tudo o que eu falei até agora e começa a precificar o produto pela comparação. A comparação de preços você só vai fazer depois que você já tiver feito tudo isso que eu falei. E aí então você vai buscar no mercado. Quando eu digo mercado, é o mercado de vendas na área que você trabalha, não o mercado de supermercado. Você vai buscar no mercado os produtos similares que são seus concorrentes diretos, as pessoas que já vendem aquele produto ou produtos muito similares àqueles e veem o quanto elas cobram. Para que você vai fazer isso? Para ver se o preço que você está propondo cobrar está dentro de uma média que as pessoas já cobram. Você não vai fazer isso para mexer no seu preço, você vai fazer isso para verificar o quão dentro dos valores você está. Isso serve mais para você precisar aumentar do que para você precisar diminuir. Não adianta nada você fazer todos esses passos que a gente falou até agora e aí você fazer a pesquisa de mercado, descobrir que um monte de gente cobra bem mais barato do que o valor que você chegou e aí você querer desesperadamente abaixar o valor para o mesmo preço que está todo mundo cobrando, porque daí você vai fazer a mesma coisa que todo mundo está fazendo, que é passar a perder dinheiro sem saber, porque está todo mundo precificando as coisas em cima de preços de outras pessoas e você não tem certeza se aquela pessoa realmente fez o preço dela baseado em todos os pontos que precisam ser feitos. Eu não estou falando que é para você cobrar 4 vezes mais caro do que todo mundo, mas é para você tomar cuidado de você não se influenciar nessa hora, porque o passo 5 vai te ajudar caso você tenha um problema aqui. Se você for fazer uma pesquisa de mercado e descobrir que o mesmo produto que você está se propondo a vender está custando bem mais barato do que você chegou aqui agora na conta, pode ser que você fique assustado, mas você tem que lembrar que muita gente está perdendo dinheiro porque não está fazendo esses passos. Você fala, não adianta nada, o pessoal está perdendo dinheiro, mas eu não vou conseguir vender. É melhor você não vender o produto do que você vender e achar que está ganhando alguma coisa, quando na verdade você está tendo prejuízo. Eu já vou falar sobre isso no passo 5, vamos continuar aqui no 4. Depois que você avaliar o preço médio dos produtos no mercado que são similares aos seus, que são produtos que competem diretamente com os seus, você vai calcular, você vai pesquisar o preço dos produtos que são similares ou substituem o seu. Como assim substituem? Vou dar um exemplo sazonal aqui. No Natal, é possível fazer algum produto, algum doce, alguma coisa relacionada a Natal para você ganhar dinheiro no Natal? Sim, dá para você fazer de repente panetones recheados, biscoitinhos de Natal, casinhas de biscoito, pão de mel com decoração natalina, numa embalagem bonitinha, dá para você fazer dá para criar um monte de coisa. Mas no Natal, você vai competir com diversos outros tipos de presentes e lembranças que não tem nem nada a ver com confeitaria, mas que às vezes pode ser sua concorrência só por estar competindo com a mesma categoria de função. Você vai vender, por exemplo, um pão de mel de Natal, provavelmente a pessoa que vai comprar aquele produto vai comprar para presentear, dar lembrancinha para amigos, para família, e aquela pessoa pode automaticamente trocar o seu pão de mel por, de repente, um souvenir de alguma loja, uma lembrancinha, uma peça decorativa, que não tem nada a ver com confeitaria, mas nesse caso do Natal, é um produto que pode substituir o seu. E aí você vai ver mais ou menos o quanto está a faixa de preço de lembrancinhas natalinas, que nem são, na verdade, de comer, para ver se você consegue competir mais ou menos com aquilo. Mais uma vez, essa é uma pesquisa para você identificar onde você está se encaixando e não para você se desesperar e de repente aumentar ou diminuir seu preço só porque você viu que o preço de produtos que substituem o seu não estão conversando
com o valor que você chegou. Isso aqui é para você primeiro enxergar onde é que você está, porque não é porque você chegou num preço e você acredita que as pessoas que compram de você não comprariam, que você não pode buscar outras pessoas para comprarem de você. E é aí que entra o poder de compra do público para o qual você vende. Às vezes você está querendo criar produtos que podem estar saindo do poder de compra das pessoas que você está acostumado a vender. E aí você tem que tomar uma decisão, ou buscar o público correto para quem você está tentando vender, ou adequar esse produto que você estava querendo sair do padrão para aquelas pessoas poderem continuar comprando. E é isso que a gente vai falar agora no passo 5. O passo 5 é onde a gente define o preço final do produto. E aí você vai ter que tomar decisões muito importantes, porque teoricamente você já tem um valor que você chegou ao final do passo 3. Mas por que ele ainda não é oficial? Porque agora no passo 4 você analisou várias coisas. A competitividade de preços com produtos da mesma categoria que o seu e de produtos que podem substituir o seu. E aí você também avaliou se as pessoas que costumam comprar de você estão acostumadas a pagar, de repente, aquele valor por aquele produto. Às vezes elas não estão acostumadas a pagar tanto, mas às vezes elas também estão acostumadas a pagar menos. Você pode pensar que quanto mais barato melhor, mas para um determinado público de pessoas, de repente, uma coisa que custa tão pouco pode soar como desvalorizada ou sem qualidade. Isso acontece e a gente não percebe, a gente fica só com medo de ser muito caro e esquece de ver que às vezes o muito barato, às vezes pode desvalorizar o seu produto também. Às vezes você vai fazer um custo de um produto que na verdade é muito barato. Aí você olha a média de preço de mercado daquele produto que já existe por aí e é tipo 3, 4 vezes mais caro do que você chegou. Aí você fala, ué, ótimo, vou vender 3, 4 vezes mais barato, todo mundo vai querer comprar de mim. Você tem que tomar cuidado. Você sabe que você tem uma margem muito alta para poder subir. Então, as pessoas estão acostumadas a ver aquele produto com um valor tão mais caro que quando verem o seu vão pensar, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aí. Porque se está tão barato, pode ser que não seja tão bom. Se está tão barato, pode ser que tenha alguma pegadinha, pode ser que esteja para vencer, pode ser que tenha dado algum problema, ou... Então, assim, quando acontece esse caso de a média de mercado está muito mais cara do que o produto que você está se propondo a vender, o ideal é você subir um pouco, mesmo porque você consegue uma margem de lucro muito maior. Isso não é nada errado, na verdade, muitas coisas têm custos muito pequenos e podem valer muito, ou seja, a percepção de valor das pessoas não é diretamente ligada ao custo de produção. Às vezes uma coisa que custa muito barata é valorizada pelas pessoas de uma forma que o produto sobe mais de preço. Então, num caso desse, às vezes é legal você chegar mais perto do quanto custa a média de mercado para você não parecer tão diferente dos outros e acabar sendo enxergado como desvalorizado. Claro, você não precisa subir. Mas o que acontece quando o seu produto acaba tendo um valor muito mais alto ou um pouco mais alto do que as pessoas estão acostumadas a vender? Aí você vai ter que avaliar lá atrás. Essas pessoas que você está se comparando estão produzindo produtos ou doces que têm o mesmo nível de qualidade que o que você está pretendendo entregar? Por exemplo, se eu resolver vender brigadeiro e for comparar o meu preço de brigadeiro, que de repente eu coloquei chocolate belga, eu coloquei um leite condensado mais caro, eu estou colocando numa forminha mais robusta, estou colocando numa caixa mais enfeitada. Se eu comparar esse produto que eu estou fazendo com um brigadeiro um pouco mais simples, um pouco mais despretensioso, que vende de repente numa padaria, óbvio que o meu brigadeiro, o meu produto vai estar muito mais caro do que o outro. Mas os dois são brigadeiros. Mas então o que eu estou fazendo? Eu estou comparando o meu produto com outro produto similar, mas que não atende o mesmo público e nem as mesmas expectativas. Eu estou ali colocando uma expectativa, colocando um valor agregado no meu produto que não tem como competir com o brigadeiro da padaria, por exemplo. Não estou dizendo que os brigadeiros da padaria são ruins, só estou fazendo uma comparação. Um brigadeiro que às vezes numa caixinha com sabores diferentes para você dar de presente pode ser enxergado como um presente, uma coisa diferenciada, enquanto que um brigadeiro de padaria a gente vai lá para comprar e comer um. Então são dois públicos e duas propostas diferentes. Então na hora de você se comparar, você tem que ver se você está se comparando
com produtos, marcas e públicos corretos. E se você descobrir que os produtos que você está pretendendo vender não estão se encaixando no público que você acha que você pode vender, você pode, se quiser, mudar o foco tanto do produto quanto do público. Se você definir que é para aquele público que você quer vender e aquele público não tem o poder de compra e nem a pretensão de gastar com aquele tipo de produto, você vai ter que definir se você vai baratear aquele produto. Muitas vezes isso acarreta na perda de qualidade, mas é uma escolha que pode ser feita. Você fala, não, eu vou deixar de usar esse ingrediente, eu vou diminuir a quantidade de tal coisa, eu vou baratear a embalagem ainda que ela fique um pouco mais simples ou mais frágil para tentar atender esse público, ou eu vou tentar partir para as pessoas que realmente queiram comprar aquele tipo de produto. Não existe, a gente precisa parar um pouco de ficar preso naquela coisa do bairro. Se você tem a intenção de vender um produto diferente e você acredita que o bairro onde você mora não compra aquele tipo de produto, você tem que começar a buscar os clientes certos para o produto que você pretende vender. Claro, não é que vai para você criar uma coisa que só você gosta e ninguém quer comprar e achar que todo mundo tem que querer. A gente faz pesquisas, a gente vê quem compra aquilo, quais são os verdadeiros concorrentes que competem com aquilo que a gente está propondo, mas hoje em dia, e principalmente com a internet, com o quão a gente consegue disseminar a nossa marca, o que a gente pensa, o que a gente gostaria, a gente não pode ficar preso só à questão local. Eu moro aqui, eu só posso vender para as pessoas que estão aqui, eu não consigo crescer mais que isso, eu não posso fazer um produto diferente que eu gostaria. Claro, isso se você quisesse, ninguém é obrigado a criar linhas diferentes por parecer mais fino ou mais chique. Existem linhas, existem padrões que você pode atender diversos públicos e tudo bem. Mas se você pretende criar alguma coisa e está com medo por conta de um público local, isso é uma coisa que você poderia se desprender um pouco e tentar começar a buscar as pessoas certas para aquele produto que você está querendo vender. Bom, esses foram os 5 passos para precificar um produto de maneira correta. Parece um pouco complicado, mas na hora que você começa a fazer isso, fica automático. Eu não vendo nada sem passar por todas essas etapas, e isso me dá uma certeza e uma segurança na hora da venda, que eu sei que eu estou vendendo a coisa do jeito certo, que eu não estou perdendo dinheiro, que está tudo na ponta do lápis, que não tem nada fora do lugar. De primeira é um pouco chato de fazer, mas depois que você padroniza isso, é muito simples e te dá uma segurança. Você sabe cada centavo que está entrando, quanto custa cada coisa que você está fazendo, o quanto é o custo daquele produto, o quanto está entrando para você quando você faz aquela encomenda, e você não fica mais naquele limbo cerebral de estar entrando um valor da encomenda. Eu comprei umas coisas semana passada que mais ou menos foi tanto, mas uma parte eu usei para fazer um bolo em casa para as crianças comerem, e daí o resto de açúcar eu usei na encomenda. Você precisa parar de fazer isso, dividir as coisas, o passo a passo que eu falei aqui para vocês hoje, que você vai ver. Primeiro que você vai ver o quanto de dinheiro você já perdeu, e aí você vai parar de fazer isso e vai começar a fazer tudo bonitinho. Eu sei que agora falando parece um pouco confuso, por isso que neste momento eu vou fazer para vocês um passo a passo de um produto que eu vendo. Já vendi 2 anos seguidos esse produto, foi um dos produtos que mais fez sucesso na época da Páscoa, tanto desse ano quanto do ano passado. E eu vou mostrar para vocês como que eu cheguei no custo final do produto. Eu vou mostrar para vocês a precificação de um bolinho de cenoura recheado com brigadeiro. O que era esse produto? Ele tinha um formato de um pão de mel redondo, só que em vez de ser pão de mel, ele era bolo, cenoura e brigadeiro dentro. Então era uma casquinha de chocolate arredondadinha assim, né? Como se fosse uma rodinha assim. Dentro tinha bolo, cenoura e brigadeiro, e ele era embrulhado num pano. Era um pano com uma textura de listras e um lacinho, amarrado um lacinho, uma fita laranja e um pano verde, tudo com teminha de Páscoa e tal. Como eu calculei o preço disso? A primeira coisa que eu fiz foi, comecei pelo teste. Eu primeiro fiz a receita do bolo de cenoura, que inclusive vocês já viram aqui nesse canal. É a mesma receita que eu passei naquele vídeo do bolo de cenoura, foi a que eu usei nessa produção de Páscoa de 2018 e 2019. Eu peguei lá a receita do bolo de cenoura e eu cotei. Já tinha testado, já sabia que ela dava certo, já sabia que era possível fazer isso. Eu cotei o valor de cada coisa. Então, eu cotei o valor da cenoura, da farinha, do açúcar, do óleo, do fermento e dos ovos. E aí eu cheguei no valor, no custo da minha massa de bolo de cenoura.
Mas aquele valor era o custo da massa inteira. Então eu sabia que uma massa minha de bolo de cenoura custava R$ 9,83. Esses valores, só para abrir um parênteses aqui, você tem que atualizar esses valores pelo menos a cada um ano, de 6 em 6 meses ou a cada um ano, porque o valor, ainda que pouco, mas o valor das coisas dão uma subida, então é sempre bom você dar uma reajustada para saber se o valor que você está cobrando ainda está dentro do quanto custam as coisas que você está comprando, ou se elas estão subindo de preço e você parou o preço lá atrás e nunca mais se reajustou. Isso é muito importante. Tem que sempre, não que você todo ano tenha que subir o preço R$10, mas tem que fazer a conta de novo, reajuste, ver o quanto modificou. Às vezes não muda quase nada, então você consegue manter. Às vezes a mudança é um pouco maior, você tem que dar uma reajustada, ainda que pequena, para você todo ano conseguir fazer o reajuste. Os seus clientes também vão aos poucos se acostumando com o preço e você não muda de uma hora para outra. Passou 5 anos, de repente seu preço aumentou 50% o valor e a pessoa não entendeu por quê, porque ela passou 5 anos comprando pelo mesmo valor, não teve reajuste nenhum. Então um reajuste, ainda que pequeno, consciente e honesto, claro, você vai fazendo ao longo do tempo. Então a minha massa de bolo de cenoura custou R$ 9,83. E aí, para fazer esse bolinho de cenoura, eu cortei com um cortador redondo disquinhos de bolo de cenoura de mais ou menos uns 5 centímetros de diâmetro. E aí eu descobri que dava para fazer 35 unidades de discos de bolo de cenoura com essa receita. O brigadeiro, que vocês também já viram aqui neste canal, eu descobri que para conseguir completar 35 unidades, já que o meu bolo rendia 35 unidades, eu precisava fazer mais ou menos uma receita e meia daquela receita de brigadeiro que foi o primeiro vídeo desse canal, que se você não viu ainda, volte lá e assista, porque é muito gostoso. Eu descobri que para fazer uma receita e meia daquele brigadeiro, eu ia gastar R$ 23,01. Esse valor pode variar, porque nessa receita vai chocolate ao leite, e dependendo do chocolate ao leite que você for usar, vai sair mais barato ou mais caro. Vai leite condensado, dependendo da marca do leite condensado que você for usar, vai sair mais barato ou mais caro. Então é sempre legal cada um fazer o seu custo de produto baseado nos produtos que usa, e nos produtos que eu usei custou R$ 23,01. E aí eu ia precisar, para cobrir esse bolinho com brigadeiro, eu ia precisar de chocolate ao leite, que eu ia temperar, e aí depois banhar e tudo mais. E para fazer os 35, eu ia usar mais ou menos 1,5 kg de chocolate, já contando com uma porcentagem de perda de lascas que ficam no papel manteiga, na forma de silicone, na espátula. Tudo isso tem que ser contabilizado. E quando eu fiz o teste, eu fiz os 35 e vi que eu usei um pouco menos de chocolate para fazer os 35, mas que no total que eu tinha usado do saco tinha dado 1,5 kg com um pouco de perda. Então eu contabilizei aqui 1,5 kg de chocolate ao leite, que custou R$ 90. E aí quando eu defini a embalagem você tem que calcular exatamente como você calcula o preço do produto. Então eu comprei 1 metro de um pano determinado com uma estampa, uma determinada fita de uma determinada cor, com uma determinada textura. Eu embalava antes esse bolinho num filme plástico para depois ir para o pano. Eu fechava ele com um araminho antes de dar o laço, porque era mais fácil. Eu tinha uma sacola com um adesivo. Então eu calculei o quanto custava tudo isso para mim, vi quanto dava em unidades e eu descobri que por unidade eu ia gastar de embalagem R$ 3,50, ou seja, cada bolinho de cenoura ia ter de embalagem unitariamente R$ 3,50. Então eu fiz R$ 3,50 vezes 35, que era o valor de quantidade de doces que eu conseguiria fazer com esta receita. E aí então, depois que eu fiz essa conta, eu somei os R$ 90 do chocolate, os R$ 23 do brigadeiro e os R$ 9,83 do bolo de cenoura. Essa conta totalizou R$ 254,34. Isso significa que para fazer 35 bolinhos de cenouras com brigadeiro embalados no pano, com a fita, com o arame, com a sacola, com o adesivo que eu pedi para fazer lá com a marca que eu queria, tudo isso deu R$ 254,34. E aí eu dividi esse valor por 35 unidades. E eu descobri que para fazer cada bolinho de cenoura já embalado bonitinho me custava R$ 7,26. E aí agora é aquele momento que a gente adiciona os custos indiretos. Eu não tive como mensurar aqui até agora
o quanto eu tinha gasto de água, de luz, gás, de fogão, eu usei ar-condicionado por causa do chocolate. Então o que eu fiz? Eu adicionei uma taxa de 10% sobre cada unidade para criar uma média de gastos indiretos que eu não consigo calcular manualmente. Se eu tivesse uma empresa, eu teria que calcular outros custos que aqui eu não preciso. Taxas, impostos, que são coisas legais e oficiais que quando você abre uma empresa você precisa fazer. Se você tem uma empresa aberta, ainda que uma microempresa, você tem que ver quais são as taxas que você paga e quais as porcentagens que elas impactam sobre o seu produto para você adicionar isso também. Aqui eu adicionei 10% em cima de cada produto, então de R$ 7,26, cada bolinho de cenoura me custa, com os custos indiretos, R$ 7,98. Isso significa que para eu fazer um bolinho de cenoura, eu gasto R$ 7,98, ou seja, praticamente R$ 8. E eu, nos meus testes, eu defini que para eu fazer uma produção de bolo de cenoura, banhado no chocolate, embalado, tudo bonitinho, já embalado, cortei pano, cortei fita, fiz o bolo de cenoura, fiz o brigadeiro, montei, banhei, esperei secar, embalei, dei o laço, coloquei na sacola, colei adesivo, tudo isso demorou 7 horas. E aí tem uma sacada muito importante. Quanto menor a quantidade que você fizer, mais caro sai o produto, porque em alta escala o produto acaba barateando porque você consegue fazer mais em menos tempo. Por exemplo, o brigadeiro. O brigadeiro, eu fazer uma receita ou 4 receitas, demora quase o mesmo tempo. É óbvio que mais quantidade na panela demora mais para reduzir, mas não é que quando você faz 4 vezes 35, você não tem que fazer 4 vezes. Você pode fazer o brigadeiro todo de uma vez só. Então se você fazer 35, acaba saindo mais caro do que você fizer 100. Porque se você fizer 100, você consegue fazer 3 vezes essa receita de uma vez só. Claro que na hora de embalar, você vai ter que embalar 3 vezes mais. Mas na hora de você, por exemplo, assar um bolo de cenoura e fazer um brigadeiro, o tempo para você fazer isso vai ser praticamente o mesmo. Então quanto mais quantidade você vender, mais barato sai o tempo, o custo de mão de obra, que é o que a gente vai calcular aqui agora. Então eu defini, daquela regra que a gente fez de quantas horas no mês, quanto você gostaria de ganhar mensalmente, divide esse valor, você descobre o valor da hora. Eu fiz a conta, eu demoraria 7 horas para fazer esses bolinhos, e em 7 horas, essa minha hora valeria R$ 280. Eu dividi esses R$ 280, que são essas 7 horas de trabalho, por 35 unidades e a gente chegou ao valor de R$ 8. Então, a mão de obra por unidade desse bolinho, neste caso, pode mudar, pode aumentar, pode diminuir. Quem vai definir isso, como eu já disse, é cada um. Cada um vai definir quanto custa a sua hora e depois colocar em cima do valor de cada produto. Nesse caso, eu coloquei R$ 8 em cima de cada produto, somei ao custo do produto, que é custo de matéria-prima mais custos indiretos, deu R$ 15,98, arredondando aí dá R$ 16. Teoricamente, o meu produto poderia custar R$ 16, esse é o valor final. Mas antes de eu tomar essa decisão de vender o produto a R$ 16, eu fui buscar no mercado outras lembrancinhas que não fossem ovos de Páscoa, por exemplo, lembrancinhas menores, chocolates menores, coisas no mercado, produtos mais caseiros, artesanais, quanto custavam produtos similares àqueles, e aí eu defini então o quanto ia custar para o meu cliente, para o consumidor final, esse produto. O valor final que a gente chegou realmente foi de R$ 16, porque era muito pertinente que eu pudesse ter na minha cartela de produtos de Páscoa, produtos um pouco mais em conta, mas que gerassem um valor, uma embalagem bonita, onde alguém que não tinha pretensão de gastar tanto dinheiro pudesse comprar algo gostoso, de qualidade, mas ao mesmo tempo com valor baixo. Ele finalizado, ele tem 100 gramas, ele pesa 100 gramas, é feito com chocolate belga, um brigadeiro super gostoso. Então esse produto foi uma surpresa porque eu coloquei ele à venda, esperando que fosse ser só um complemento para algumas pessoas que precisassem comprar pequenas lembrancinhas, e isso aqui estourou de vender porque era barato, era uma delícia. Eu fiz a precificação da maneira correta, então eu tinha certeza de que estava tudo ok, o preço que eu estava cobrando era justo tanto para mim quanto para as pessoas que estavam comprando, e foi assim que eu fiz a precificação deste produto. Olha aqui a página de contas que eu fiz para falar isso, porque eu tive que resgatar isso do começo do ano para agora. Tudo isso eu faço geralmente em planilha no computador, fica tudo lá, já coloca, fica
tudo registradinho, bonitinho. Se você não sabe mexer muito com planilha, dá para fazer à mão tranquilamente. O importante é que você tente fazer, que você comece a fazer isso, faz toda a diferença. Eu quero que você teste fazer uma vez, faça com alguma coisa que você já vende e você vai descobrir o quão fora do preço que você deveria estar cobrando você na verdade está. Precificação é uma das coisas mais importantes para quem vende qualquer coisa. E ignorar ou subestimar essa parte é uma coisa que muita gente faz e acaba perdendo dinheiro sem saber. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero ter sido o mais claro possível. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma dica, alguma sugestão, deixa nos comentários e até a semana que vem. Beijo!